E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Carlos falando, professor de ensino religioso da Escola Olga da Silva, a melhor escola do município de Paraupebas. Então vamos lá. O assunto de hoje, pessoal, vai ser crenças religiosas e a esfera pública. Nós vamos compreender hoje qual é o papel da instituição religiosa e a esfera pública. Saber se existe relação, se não existe, se deveria ter, se deveria não ter. Então vamos lá. Pessoal, nós vamos trabalhar com três conceitos hoje. O conceito de Estado laico, o conceito de Estado religioso e o conceito de Estado ateu. Antes da gente entender cada conceito desse, eu preciso compreender o conceito, primeiramente, de Estado. Então, qual é o conceito de Estado? Estado com E maiúsculo, tá bom? Que é diferente do Estado com E minúsculo. O Estado com E maiúsculo, ele vai ter alguns elementos básicos. Esse estado ele vai ter um território, tá bom? Por exemplo, o território brasileiro, ele tem um início e ele tem um fim, ele tem fronteira com outros países, certo? Esse estado, ele também vai ter um governo, tá bom? E esse governo ele pode ter sido escolhido de forma democraticamente ou de forma autoritária. E esse estado também, ele vai ter uma população, pessoas que vão morar naquele determinado local. Então, você precisa entender primeiro os elementos básicos do estado, que são, primeiramente, território, governo e população. E o estado ele é soberano. Dentro desse território vai ter as pessoas, não é isso? E essas pessoas vão ter conflitos, vão ter direitos individuais e vão ter direitos coletivos. E quem vai reger justamente esse direito vai ser o Estado. O Estado vai estar no topo. Ele que vai ditar as regras, como vai acontecer, qual vai ser as leis, qual vai ser o ordenamento jurídico daquela nação. Então, a partir disso, entendendo o conceito de Estado, aí nós vamos agora para o conceito de Estado laico, que nós já estudamos em sala de aula. Vamos relembrar aqui. Estado laico é a separação entre Estado e religião. O Estado laico é o Estado que ele não tem uma religião oficial, né? Existe uma separação, Estado e religião. No período das monarquias absolutistas, você deve muito bem lembrar que o Estado e a religião se misturavam. Você não sabia aonde começava um e terminava o outro. Existia uma mistura, de fato. E a partir dos ideais iluministas, a partir da República, houve essa separação, essa cisão de fato. Então, o Estado laico, existe uma separação entre Estado e a religião. Eu coloquei como exemplo o Brasil, né? O Brasil, por exemplo, é um Estado laico, onde não existe uma religião oficial no nosso país. Não é isso? De acordo com a Constituição, o Estado ele deve preservar a liberdade religiosa, ele deve guardar todos aqueles que querem ter uma religião ou aqueles que também não querem ter essa religião. Então, o Estado laico é onde existe separação, Estado e religião. O Estado religioso. O Estado religioso é onde a religião interfere na criação das leis, é onde a religião interfere de fato no Estado. Como assim? Isso acontece muito no mundo islâmico, no Oriente Médio. Só para você ter ideia, na Arábia Saudita, um país muçulmano, as leis da religião, as orientações religiosas são aplicadas em formas de leis na sociedade civil. Só para você ter ideia, é crime na Arábia Saudita, por exemplo, a pessoa se relacionar com outra pessoa do mesmo sexo. Então, se a pessoa tem um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo, ela vai ser punida. Isso é um crime na Arábia Saudita, porque para a religião islâmica é errado. Então, olha essa mistura de Estado e de religião.
a religião de fato, ela interfere nas decisões daquele país. E um outro conceito de Estado que nós temos é o Estado ateu. É a negação total da existência da religião, das religiões ou de qualquer divindade, tá bom? O Estado ateu justamente vai ser aquele que não acredita. Existe uma negação, existe uma cisão completamente ligada com a religião. A China é um exemplo disso. Lá na China, né, o Estado é um Estado ateu, né, e o que acontece, né, é que nesse Estado, onde é ateu, deveria ser um Estado onde existe apenas a negação da religião, mas não deveria interferir na decisão do indivíduo. Mas muitas das vezes isso acontece nesses países. Para a gente avançar, já entendendo aqui os conceitos de Estado laico, onde há uma separação entre Estado e religião, o Estado religioso, onde a religião interfere de fato no Estado, e o Estado ateu, onde existe a negação completamente da religião. Aqui do outro lado, eu trouxe aqui alguns exemplos. Eles estão de acordo com o primeiro quadro, tá bom? O Brasil é um Estado laico, certo? É um Estado que não tem uma religião oficial, onde as pessoas podem livremente exercer a sua religião, a sua fé. Talvez essa seja a sua... Isso aconteça com você. Talvez você seja um religioso, tá? O Brasil é laico. Olha lá. Agora, bora entrar num assunto que é um tanto polêmico. Aborto. O aborto. Ele é permitido no Brasil em apenas 3 hipóteses, porque o aborto ele é crime, ele é criminalizado hoje no Brasil. Em caso de estupro, má formação do feto e se houver risco iminente de vida da mãe. Se acontecer uma dessas 3 hipóteses aqui no quadro, a mãe, tá, a mulher, ela pode dar início ao aborto no Brasil. Mas, preste atenção, o aborto ele é crime no Brasil. E é interessante pensar em crime porque existe uma lei que diz que ele é crime. Quem faz as leis no âmbito federal, os deputados federais e os senadores. No âmbito estadual, os deputados estaduais e no município, os vereadores. Para a religião, aborto ele é pecado, é algo errado. Então, criaram essa lei baseada em uma religião, que aborto é pecado e eu não posso cometer esse aborto. Agora, imagina, será que o Estado que criminaliza o aborto, será que ele está respeitando a laicidade? Porque pensa comigo, e quem é ateu? E para quem não é religioso? E para quem não é daquela religião que acredita que seja pecado? E se para essa pessoa aborto é algo normal? Ela estaria impedida de cometer o ato do aborto, porque de acordo com a legislação é crime. Você quer ver um fato interessante no Brasil, recente agora? Infelizmente, na cidade do Espírito Santo, uma menina de 6 anos, ela era estuprada pelo tio, se eu não estou enganado, durante 4 anos. Ela completou 10 anos agora e essa menina está grávida. E teve uma grande repercussão na mídia. O que acontece? A menina era do Espírito Santo, uma cidade, e houve um grande alvoroço lá, não deixaram a menina cometer o aborto lá. A menina foi para a cidade do Recife, tá? E na frente do hospital, vários evangélicos, tá bom? Foram lá com alguns católicos, fizeram lá, rodearam o hospital, várias pessoas de mãos dadas, tá bom? E começaram a gritar palavras de ordem lá, começaram a chamar o médico de assassino, que isso era errado, que era pecado e tudo mais. Então veja, o Brasil é um Estado laico, mas ele se parece muitas das vezes com o Estado religioso, porque as pessoas querem que a sua religião se sobreponha do outro. Agora imagina, várias coisas é considerado pecado ou errado por algumas religiões.
Agora imagina se tudo aquilo que é pecado, que é errado para a sua religião, interferisse em toda a população. O que é interessante do Estado laico é se a pessoa acha que é errado, ela não vai cometer, mas ela vai ter a liberdade entre escolher ou entre não escolher. Tá? Um outro exemplo aqui, o Afeganistão. Tá? No Afeganistão, só para você ter ideia, se a pessoa se declarar, falar, eu sou ateu, eu não acredito em nenhuma divindade, tá? Religião para mim não existe, Deus para mim não existe. Se a pessoa faz uma alegação dessa no Afeganistão e mais de 12 países, que não é só o Afeganistão, Iêmen, entre outros, a pessoa ela tem a pena de morte. A pessoa é morta, porque no estado religioso, tá? A religião ela interfere de fato na criação das leis, de fato na organização social daquele país. Então entenda, quem é afegão não pode se declarar um ateu, porque senão ele morre. Peguei um outro exemplo aqui também para falar do estado ateu, China. Novamente, a China, 9% da China se declara religiosa. É o país mais ateu no mundo, é a China. E ela é altamente declarada um país ateu. Então, só apenas 9% se declaram religiosos naquele país. O restante são ateus convictos e os outros, que não tem nenhuma religião. Mas preste atenção, na China também o Estado restringe as atividades religiosas. Então, no Estado ateu, existe uma restrição à atividade religiosa. No Brasil é muito comum, às vezes, você encontrar, até mesmo aqui em Paraupebas, você vai andando pela rua, ou vai no domingo numa feira. Eu estava recentemente no cartório e chegou lá um cidadão, pegou o microfone, pegou um violão, começou a cantar e começou lá a ler a Bíblia. Então imagina, essa situação que eu vivenciei aqui em Paraupebas, será que ela poderia acontecer na China? De nenhuma maneira. Lá na China isso não aconteceria. Existe uma restrição às atividades religiosas, é algo restrito, tá? Tão restrito que as pessoas acabam não tendo a liberdade necessária, a liberdade é cerceada pelo Estado. Então, qual é a importância do Estado laico, que é o Estado brasileiro, onde nós vivemos? É que existe uma separação, ou pelo menos deveria existir, mas nós estamos no caminho certo, no rumo certo da diversidade religiosa e do respeito, tá bom? O Brasil ele tem muitos problemas relacionados com a laicidade, mas mesmo assim é um país onde a pessoa tem a liberdade religiosa de escolher a religião que ela quiser ou optar em ser ateu. Não, eu não acredito em nenhuma divindade. Galera, nossa aula chegou ao fim, foi um prazer ficar contigo. Eu quero que aí na sua casa você crie um ambiente de estudo, se sente, pegue o seu caderno, a sua caneta. O professor, essa belezura agora vai sair aqui da frente. Você dá um print na tela, tá bom? Égua.